Esse é um incidente trivial, mas é exatamente nesses incidentes que as grandes verdades da vida estão escondidas. Escondidas porque o cenário é comum e banal. Não faz muito tempo, acompanhei minha esposa a uma liquidação. Nossa atenção foi atraída por uma multidão de mulheres que se acotovelaram em frente a um balcão de anáguas com pechinchas. Uma senhora que parecia ter cerca de 45 anos engatinhou através na multidão e cortou a frente de uma cliente que havia conseguido a atenção de uma vendedora. Em um tom de voz alto e estridente, exigiu atenção. A vendedora era uma diplomata que entendia a natureza humana. Também possuía autocontrole, pois sorriu gentilmente para a intrusa e disse: Sim, senhorita, lhe atenderei em um momento. A intrusa se acalmou. Não sei se foi o sim, senhorita, ou o tom suave em que foi dito que mudou a atitude da cliente. Mas foi um ou outro, talvez ambos. Todavia, sei que a vendedora foi recompensada pelo autocontrole com a venda de 3 anáguas, e a feliz senhorita foi embora sentindo-se muito mais jovem graças ao comentário. Peru assado é um prato muito popular, mas comê-lo em excesso custou a um amigo do setor gráfico uma encomenda de $50.000. Aconteceu no dia seguinte ao de Ação de Graças, quando fui ao escritório dele para apresentá-lo a um proeminente russo que tinha vindo aos Estados Unidos para publicar um livro. O russo falava mal em inglês, por isso tinha dificuldade em se fazer entender. Durante a entrevista, fez uma pergunta ao meu amigo da gráfica, que foi confundida com uma observação sobre sua capacidade como tipógrafo. Em um momento irrefletido, ele respondeu com o seguinte comentário: O problema com vocês, bolcheviques, é que olham com desconfiança para o restante do mundo, apenas por causa de sua falta de visão. Meu amigo bolchevique me cutucou no cotovelo e sussurrou: O cavalheiro parece doente. Vamos voltar quando ele estiver se sentindo melhor. Claro que ele nunca voltou. Mandou o pedido para outra gráfica. E mais tarde ele soube que o lucro com aquela encomenda foi de mais de $10.000. $10.000 parece um preço alto a se pagar por um prato de peru. Mas foi o que custou a meu amigo, que me pediu desculpas por sua conduta, alegando que o jantar de peru havia causado indigestão e por isso ele havia perdido o autocontrole. Uma das maiores cadeias de lojas do mundo adotou um método singular e eficaz de empregar vendedores com a qualidade essencial do autocontrole que todo vendedor de sucesso deve possuir. Essa empresa tem a seu serviço uma mulher inteligente que visita lojas de departamentos e outros locais atendidos por vendedores e seleciona alguns que acredita que possuem tato e autocontrole. Mas, para ter certeza do julgamento, aproxima-se e faz com que mostrem os produtos. Faz todo tipo de pergunta arquitetada para testar a paciência.
Se passam no teste, os vendedores recebem uma proposta de trabalho melhor. Se fracassam, deixam passar uma boa oportunidade, sem nem saber. Sem dúvida, todas as pessoas que recusam ou negligenciam o exercício de autocontrole estão literalmente perdendo a oportunidade após oportunidade, sem nem saber. Um dia eu estava parado no balcão de luvas de uma grande loja, conversando com um jovem funcionário. Ele contou que estava lá há 4 anos, mas por causa da falta de visão da loja, seus serviços não eram valorizados e ele estava procurando outro emprego. No meio dessa conversa, um cliente foi em sua direção e pediu para ver alguns chapéus. Ele não prestou atenção ao pedido do cliente até terminar de me contar seus problemas, apesar de o cliente, obviamente, ficar impaciente. Por fim, virou-se para o cliente e disse: "Este não é o departamento de chapéus." Quando o cliente perguntou onde era o departamento de chapéus, o rapaz respondeu: "Pergunte ao responsável pelo andar. Ele vai orientá-lo." Por 4 anos, o jovem ficou parado em cima de uma boa oportunidade, mas não sabia. Poderia ter feito amizade com cada pessoa que atendeu na loja, e esses amigos poderiam ter feito dele um dos homens mais valiosos do estabelecimento, pois poderiam voltar para comprar com ele. Respostas impertinentes a perguntas de clientes não os trarão de volta. Em uma tarde chuvosa, uma senhora de idade entrou em uma loja de departamentos de Pittsburgh e vagou por lá, sem muito objetivo. Do jeito que as pessoas fazem quando não pretendem comprar. A maioria dos vendedores deu uma olhada rápida nela e se ocupou em arrumar o estoque nas prateleiras para evitar ser incomodado. Um rapaz viu a senhora e lhe perguntou educadamente se poderia ajudar. Ela informou que estava apenas esperando a chuva parar, que não desejava comprar nada. O jovem lhe garantiu que ela era bem-vinda e, envolvendo-a numa conversa, fez a senhora sentir que ele realmente era sincero no que dizia. Quando ela estava pronta para sair, ele a acompanhou até a rua e abriu sua sombrinha. Ela pediu o cartão dele e foi embora. O fato havia sido esquecido pelo jovem, quando um dia foi chamado ao escritório do chefe da empresa, que lhe mostrou a carta de uma senhora que queria que um vendedor fosse à Escócia anotar os pedidos de mobília para uma mansão. A senhora era a mãe de Andrew Carnegie. Era também a mulher que o jovem havia acompanhado até a rua muitos meses antes, com grande cortesia. Na carta, a senhora Carnegie especificou que desejava que o jovem fosse enviado para buscar o pedido. A encomenda representava uma quantia enorme, e o incidente propiciou ao jovem uma oportunidade de progresso que ele poderia jamais ter tido. Não fosse a cortesia com uma senhora que não parecia uma venda garantida. Assim como as grandes leis fundamentais da vida estão contidas nos tipos mais comuns de experiências cotidianas que muitos de nós nem percebem, também as oportunidades reais, com frequência, escondem-se em acontecimentos aparentemente insignificantes. Pergunte para as próximas 10 pessoas que encontrar por que elas não alcançaram realizações maiores em seus campos de trabalho, e pelo menos 9 dirão que as oportunidades parecem não cruzar o caminho delas. Vá um passo adiante e analise cada uma dessas 9 cuidadosamente.
observando suas ações por um único dia, e é bem provável que descubra que todas elas dão as costas aos melhores tipos de oportunidades a cada hora do dia. Certa vez fui visitar um amigo que trabalhava como representante de uma escola comercial. Quando perguntei como estava indo, ele respondeu: péssimo. Visito um grande número de pessoas, mas não faço vendas suficiente para me dar uma boa renda. Na verdade, minha conta com a escola está a descoberto e estou pensando em mudar de emprego, já que não há oportunidades aqui. Por acaso eu estava de férias e tinha 10 dias para usar como desejasse. E então desafiei o comentário de que não havia oportunidade, dizendo que eu poderia fazer o emprego render $250 em uma semana e mostrar a ele como fazer isso toda semana dali por diante. Ele me olhou assombrado e pediu para eu não brincar com um assunto tão sério. Quando finalmente ficou convencido de que era sério, arriscou-se a perguntar como eu faria esse milagre. Perguntei se ele já havia ouvido falar em esforço organizado, e a resposta foi: o que você quer dizer com esforço organizado? Expliquei que me referia ao direcionamento de esforços de tal maneira que ele matricularia de 5 a 10 alunos com a mesma quantidade de esforço que dispendia para matricular um ou nenhum. Ele disse que estava disposto a ver como era isso, então dei instruções para que organizasse uma palestra minha para os empregados de uma das lojas de departamentos da cidade. Ele marcou a reunião e fiz a palestra. No discurso, esbocei um plano pelo qual os empregados poderiam não apenas aumentar suas aptidões para ganhar mais dinheiro nos atuais cargos, como também ofereci uma oportunidade de se prepararem para maiores responsabilidades e melhores cargos. Após meu discurso, formulado com esse objetivo, é claro, meu amigo matriculou 8 funcionários nos cursos noturnos da escola comercial que ele representava. Na noite seguinte, agendou um encontro semelhante com os empregados de uma lavanderia e, após minha palestra, matriculou mais 3 alunos, 2 deles moças que trabalhavam nas máquinas de lavar, o serviço mais duro. 2 dias depois, ele marcou uma palestra minha para os empregados de um banco local e, na sequência, matriculou mais 4 pessoas, totalizando 15 alunos, e o tempo total gasto não foi superior a 6 horas, incluindo a palestra e a matrícula. A comissão do meu amigo foi um pouco mais de $400. Esses locais ficavam a 15 minutos de distância do local de trabalho desse homem, mas ele nunca havia tido a ideia de tentar fazer negócios ali. Tampouco havia pensado em se aliar com um orador que pudesse ajudá-lo em uma venda em grupo. Esse homem hoje é proprietário de uma esplêndida escola comercial, e fiquei sabendo que sua renda no ano passado foi de mais de $10.000. Nenhuma oportunidade aparece em seu caminho? Talvez apareça, mas você não veja. Talvez veja no futuro, já que com esse curso sobre a lei do sucesso, você está se preparando para poder reconhecer uma oportunidade quando a ver. A lição 6 é sobre a imaginação, o fator principal da iniciativa que acabei de relatar. Imaginação, mais um plano definido, autoconfiança e ação foram os fatores principais. Você agora sabe como usar todos eles. E antes de concluir esta lição, entenderá como direcionar esses fatores com o autocontrole. Vamos analisar agora o significado do termo autocontrole
conforme utilizado neste curso, descrevendo a conduta geral de uma pessoa que o possui. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se entrega ao ódio, inveja, ciúmes, medo, vingança ou qualquer emoção destrutiva semelhante. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não entra em êxtases e não fica incontrolavelmente entusiasmada com nada e nem ninguém. Ganância, egoísmo e autoaprovação, além do ponto da análise, da autoanálise e da apreciação precisa dos méritos reais, indicam falta de autocontrole em uma de suas formas mais perigosas. A autoconfiança é essencial para o sucesso, porém, quando desenvolvida além do ponto da razão, torna-se perigosa. Autossacrifício é uma qualidade louvável, mas quando levado a extremos, também se torna uma das mais perigosas formas de falta de autocontrole. Você tem o dever de não permitir que suas emoções coloquem sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Amor é essencial para a felicidade, mas a pessoa que ama tão profundamente que sua felicidade é colocada inteiramente nas mãos de outrem, parece a ovelha que se esgueirou para dentro da toca do lobinho gentil e bacana, e implorou para deitar e dormir, ou o canário que insistiu em brincar com os bigodes do gato. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se permitirá ser influenciada pelo cínico ou pelo pessimista. Nem permitirá que outra pessoa pense por ela. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido vai estimular sua imaginação e entusiasmo até que produzam ação, mas então irá controlar a ação e não permitirá que esta a controle. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido nunca, sob nenhuma circunstância, vai escravizar outra pessoa ou procurar vingança por qualquer motivo que seja. Uma pessoa com autocontrole não vai odiar aqueles que não concordam com ela. Em vez disso, se esforçará para entender a razão da discordância e tirar proveito disso. Chegamos agora a uma forma de falta de autocontrole que causa mais sofrimento do que todas as outras formas combinadas. O hábito de formar opiniões antes de estudar os fatos. Não analisaremos o assunto em detalhes. Não tema nenhum homem, não odeie nenhum homem. Não deseje o infortúnio de ninguém, e é mais do que provável que você tenha muitos amigos. Nesta lição, porque é plenamente tratado na lição 11, sobre pensamento preciso. Mas o tema do autocontrole não poderia ser abordado sem ao menos uma referência rápida sobre esse mal comum em que somos mais ou menos viciados. Ninguém tem o direito de formar uma opinião que não se baseie no que acredite ser fatos ou sobre uma hipótese razoável. Ainda assim, se observar cuidadosamente, você vai se pegar formando opiniões com base em nada mais substancial do que o seu desejo de que uma coisa seja ou não seja. Outra forma grave de falta de autocontrole é o hábito de gastar. Refiro-me, é claro, ao hábito de gastar além do necessário. Esse hábito tornou-se tão prevalente desde o final da Primeira Guerra Mundial, que é alarmante. Um economista famoso profetizou que mais 3 gerações irão transformar os Estados Unidos
do país mais rico do mundo no país mais pobre. Se as crianças não forem ensinadas sobre o hábito de poupar, tanto na escola quanto